Olá a todos. Hoje a gente vai apresentar um estudo ecológico fotográfico da disciplina de Ecologia Geral do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Polo de Castelo do Piauí. O nosso grupo ele é composto por mim, Poliana, pela Ramone, pela Maria Aurinete e pela Georgiana Cardoso. A gente dividiu esse trabalho em duas partes, onde duas ia fazer os slides e colocar as fotos, e o duas ia fazer a apresentação. Esse estudo ecológico ele tem o objetivo de mostrar animais, plantas e flagrantes de interação ecológica. Para compreender um pouco sobre o que é ecologia, primeiro a gente vai definir essa palavra. A palavra ecologia ela foi um termo cunhado pelo Ernest Haeckel, um biólogo alemão do século XIX, em 1866. Ele definiu a biologia como sendo um estudo científico das interações entre os organismos e seu ambiente. Essa definição abrange a ideia central de que a ecologia ela estuda não apenas os organismos individualmente, mas também suas interações com o meio ambiente e outras espécies. Aqui a gente pode observar, nessa foto aqui, umas lagartas. Aqui é uma lagarta. Temos aqui um vídeo onde podemos observar a interação entre os organismos bióticos, que é a lagarta, e o abiótico, que aqui no caso é a árvore. Quando a gente vê assim, essa interação da lagarta com a árvore, com o seu ambiente, a gente pode pensar num fator limitante para a população de lagarta, que é a disponibilidade de alimento. Porque se não houver folhas suficiente para as lagartas, algumas delas podem morrer de fome. Aqui a gente tem mais algumas outras imagens de outras espécies de lagarta. Temos também um videozinho de uma lagarta nadando, interagindo. A lagarta, como a gente pode observar, ela é herbívora. Ela mantém uma relação ecológica do tipo interespecífica, que é quando se beneficia e o outro é prejudicado. No caso aqui, a lagarta ela é o ser que vai se beneficiar e a folha é o que vai ser prejudicado. A lagarta ela é um consumidor primário e além dela se alimentar das folhas, essas folhas e plantas elas servem como abrigo para essas lagartas. Aqui a gente tem a flor de uma abelha pousando em uma flor. Aqui é a abelha italiana. Nessa imagem aqui a gente também tem uma interação ecológica interespecífica. A interação entre a abelha e a flor ela é um exemplo de mutualismo, que é quando ambas as espécies se beneficiam. No caso, a abelha ela vai obter o alimento, o néctar e também o pólen, e a flor ela é polinizada, permitindo a reprodução. A flor ela vai atuar como uma produtora primária, capturando energia solar e convertendo em energia química através da fotossíntese. Já a abelha ela vai atuar como consumidor primário, se alimentando do néctar produzido pela flor. Nessa outra imagem aqui, a gente pode observar algumas interações. Aqui no centro dessa flor tem um besouro, e mais aqui na ponta dela tem uma aranha, que a gente pode observar a protocooperação, que é entre o besouro e a flor, que ele também vai fazer aquela mesma questão que eu falei antes, da polinização da flor. E temos também a predação, que a aranha, apesar de não polinizada, não ser polinizadora, ela pode usar as flores como locais para capturar insetos. Cada uma dessas interações desempenha um papel importante na ecologia, influenciando a dinâmica das populações e a estrutura das comunidades ecológicas. Aqui a gente tem duas espécies de cacto, a coroa de frade, que é essa primeira, e o pé de xique-xique. Essas imagens aqui, ela representam um exemplo de adaptação ao ambiente da caatinga. Pequenos animais, como os insetos e aracnídeos, podem encontrar refúgio nos espinhos do cacto, contribuindo para uma rede de interação ecológica microscópica. Ambos os cactos ilustram uma série de interações ecológicas complexas, que são cruciais para a sua sobrevivência e para a dinâmica do ecossistema local. Através de suas interações morfológicas, adaptações morfológicas, estratégias de conservação de água e interação com outros organismos,
os cactos desempenham um papel ecológico fundamental na manutenção da biodiversidade e na sustentabilidade ambiental da Caatinga. Nessa outra imagem aqui a gente tem uma pedra. Essa pedra ela tem líquens, que são organismos simbióticos compostos por uma associação de fungos e águas ou cianobactérias. Como podemos ver aqui, eles apresentam em diferentes cores. Temos aqui uma cor meio esverdeada, outra mais amarelada, amarronzada. E esses líquens, eles crescem na superfície de pedras. Todos os líquens da mesma espécie presente aqui nessa pedra, ele constitui uma população interagindo e reproduzindo-se no mesmo local. Aqui a gente também tem uma relação harmônica entre espécies e essa relação ecológica é chamada de mutualismo obrigatório, que é quando um depende do outro para sobreviver. Também podemos observar uma sucessão ecológica, onde esses líquens eles colonizam a superfície rochosa e preparam o ambiente para a chegada de outra espécie, contribuindo para a formação do solo e a promoção da biodiversidade. Essa aqui é uma imagem contendo musgos e líquens. Aqui nesse círculo verde, aqui a gente tem líquens, e nesse círculo azul a gente tem musgo. A árvore aqui ela serve como um substrato para o crescimento tanto dos líquens como dos musgos, que se distribui pelo tronco e pelos galhos, formando uma camada esverdeada e uma camada acidentada. Nessa imagem podemos observar interações interespecíficas em que os líquens e musgos interagem com a árvore em uma relação de mutualismo, ambos se beneficiando. Os líquens e musgos também servem como habitat para outros organismos, como insetos e pequenos vertebrados. Nessa imagem, vemos uma iguana. A iguana faz parte de uma cadeia alimentar, onde ela se alimenta de plantas ou de outros animais, e é predada por animais maiores. A interconexão dessas cadeias forma uma teia alimentar no ecossistema. A iguana, na imagem, é um exemplo clássico de complexas interações ecológicas divididas por Ernest Haeckel. Ela está intrinsecamente ligada ao ambiente externo e aos organismos ao seu redor, exibindo uma rede de relações que abrange desde a busca por alimentos até a sobrevivência contra predadores. Cada elemento no cenário, a luz, as folhas, as plantas, ilustra a interdependência ecológica que sustenta a vida nesse habitat. Essa próxima imagem é um ninho de um passarinho. O ninho de pássaro é feito de galhos secos e penas que está protegido em uma árvore, onde abriga 3 filhotes. Através dela, podemos observar a interdependência entre a vida selvagem e seu ambiente, destacando a importância de habitats naturais na conservação da biodiversidade. O ninho é um exemplo de adaptação das aves ao ambiente, enquanto a árvore oferece abrigo e sustento. Nessa próxima imagem, vemos o cogumelos e fungos. Podemos destacar alguns pontos relevantes sobre essa imagem. Observamos uma relação ecológica chamada inquilinismo, onde os cogumelos se beneficiam do ambiente no tronco em determinação sem prejudicar. O tronco cortado e os fungos em decomposição são exemplos de ciclagem de nutrientes na ecologia. A presença de fungos no tronco cortado pode ser uma parte de seleção ecológica. Após a morte de uma árvore, os organismos decompositores, como fungos e bactérias, colonizam a madeira morta, seguidos por outros organismos à medida que a decomposição avança. O tronco cria um microhabitat para vários organismos, incluindo os fungos, insetos e pequenos animais. Esses microhabitats são importantes para a biodiversidade, fornecendo abrigo e recursos para muitas espécies. Na imagem, observamos um lago coberto pelas plantas Salvina molesta, uma planta aquática flutuante nativa do sudeste do Brasil. A salvinha possui raízes secundárias e terciárias, modificadas que
ajudam a fixar na água. Essa planta é capaz de crescer rapidamente a partir de pequenos fragmentos, dobrando sua população em poucos dias. Essa rápida proliferação transformou-a em uma praga em muitas partes do mundo. Os níveis de organização é um único exemplar da Salvinia molestia. Como qualquer organismo, representa o nível mais básico de organização ecológica. Todos os indivíduos da Salvinia molestia presentes no lago formam uma população, interagindo entre si e competindo por recursos. A descoberta da Salvinia molestia impede a penetração da luz, limitando a fotossíntese de outras plantas aquáticas e águas. Ela é um exemplo de competição interespecífica, é um produtor primário, convertendo energia solar em energia química através da fotossíntese. Pode fazer parte de cadeias alimentares, onde, por exemplo, herbívoros aquáticos consomem a planta e em seguida são predados por peixes maiores. A proliferação da salvinha molesta pode levar à perda da biodiversidade nos campos d'água afetados, uma vez que impede a sobrevivência de outras espécies aquáticas. Nessa próxima imagem, vemos uma cobra, que está enrolada no meio das folhas secas, camuflada no ambiente terrestre. Sua pele se assemelha a folhas secas ao redor, tornando-as praticamente indistinguível do ambiente, ao seu redor. A camuflagem é uma adaptação, importante para evitar predadores e garantir a sua sobrevivência. Ela é um predador em sua comunidade, faz parte de uma cadeia alimentar onde consome presas que, por sua vez, podem consumir plantas ou outros organismos. A interconexão dessas cadeias forma uma teia alimentar no ecossistema. Aqui podemos observar que o habitat da cobra, que é uma área de vegetação densa, folhas secas e de detritos, onde ela pode encontrar alimentos, abrigo e produzir-se. Muito obrigada pela atenção.